Abra a Bíblia no livro de Levíticos. Livro de Levítico, no seu capítulo 20. Livro de Levítico, no seu capítulo 20. Quem já abriu diz amém. Quem já abriu diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro. Se você já abriu agora, assim, enquanto vou te puxando, começa já a entrar também no comboio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se der para fazer o círculo de fogo, levanta já, gira. Livro de Levítico, no seu capítulo 20. No seu versículo 8, Levítico 20, no seu versículo 8, olha o que vai dizendo: e guardai os meus estatutos. Quem está falando é o Adonai, Jeová. E guardai os meus estatutos. Quem está falando é aquele que é a nossa Gênesis, o Espírito mais poderoso que todos os Espíritos. Amém? Aquele que criou os anjos, arcanjos, querubins e serafins, aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que criara o ser humano, a vida vegetal, vida animal, aquele que criou a luz do dia, aquele que criara a noite para o nosso descanso, aquele que criara o oxigênio, aquele que criara tudo quanto existe no mundo físico, no mundo espiritual, cada órgão meu, cada órgão seu. Ele, o Todo-Poderoso, é que está dizendo: guardai os meus estatutos, meus mandamentos, meus princípios, as minhas ordens e cumpre-os. Amém? Meu querido, presta atenção. Ele não está pedindo, ele está fazendo o quê? Ele está exigindo. Guardai os meus estatutos. Para quem é que Deus está dirigindo essa palavra no tempo de hoje? Ele está dirigindo a mim, está dirigindo a você. Ele está falando com toda a alma vivente, com toda a humanidade. Guardai os meus mandamentos, guardai os meus estatutos. Repito, não é um pedido, é uma ordem. Pois Cristo Jesus, o Nazareno, ele vai consolidar essa passagem que nós estamos fazendo leitura no Novo Testamento, quando ele vai dizendo que aquele que dele se aproxima tem de se rejeitar, tem de renunciar a si mesmo, tem de pegar a sua cruz e seguir. Amém? Seguir. Rejeitar a cruz. Isso é dizer não para si mesmo, dizer não para as suas vontades, dizer não para as nossas vontades, dizer não para os nossos princípios, nossos estatutos, e dizer sim aos princípios estabelecidos por Ele, pelos estatutos dEle. Tomais sobre vós a minha cruz. Aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia. Essa renúncia tem de ser diária. Amém? Tome a cada o quê? A cada dia. A sua cruz. A cruz de Cristo Jesus. Guardai os meus estatutos. Esse guardar, meu querido, na verdade é viver. Viva os meus estatutos. Viva os meus mandamentos. E cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Como é que nós somos santificados? Nós somos santificados
pelo cumprimento da palavra, pelo viver da palavra deste Deus maravilhoso que está dizendo para mim e para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Quando Deus está falando com Adão, lá no Éden, Deus está ordenando a Adão, exigindo de Adão. Ele não está fazendo um pedido a Adão, ele está exigindo a Adão: Adão, eu lhe estou exigindo, do fruto desta árvore não coma. Porque no dia em que tu comerdes deste fruto, com toda certeza o quê? Com toda certeza o quê? Com toda certeza morrerás. Existem aquelas pessoas que questionam e têm questionado: o ser membro da casa de oração, o fazer parte do corpo da liderança, do corpo pastoral, do corpo de obreiro, ser candidato, vos leva à obrigação, a exigência para cumprir esta ou aquela exigência que vem do pastor elemento surpresa. Meu querido, entenda algo. O primeiro ser exigente para com o cumprimento dos seus mandamentos e estatutos é Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Toda classe angelical nos céus são obrigados a obedecerem os mandamentos que por Deus foi criado no céu, para governar o céu. Toda classe de querubim, serafim nos céus, dizer que os 24 anciões nos céus, eles são obrigados por Deus a viverem obediência aos seus mandamentos, aos estatutos que por ele fora criado. Amém? Porque uma casa sem lei, uma casa sem estatuto, é uma casa desorganizada. Uma nação sem princípio, sem estatuto, é uma nação que? Sem organização. Se você é pai, líder de uma família, e os teus filhos não lhes é apresentado por você como pai um estatuto, então eu já consigo perceber o quadro de bagunça que é a tua família. Veja que a ordem começa do céu, vem até o jardim do Éden, sai do jardim do Éden, perdurando assim nações. Amém? E nós encontramos os estatutos, ao vivermos sobre a terra, encontramos estatutos não só em Deus, como também criados pelos homens. Isso é, todo um presidente, todo um rei, em seu reinado, ele tem a obrigação de trazer o quê? Um estatuto, uma norma. E toda aquela pessoa que andar fora dessas obrigações, desses estatutos, é punido. É ou não é? O primeiro ser que tentou caminhar com seus próprios pés foi Satanás. E nós conhecemos qual foi o veredito final de Deus para com Satanás. Ele queria andar de acordo com os seus princípios, segundo o desejo do seu próprio coração. No final, a gente conhece a história. Amém? Amém. Está sendo expulso da onde? Dos céus para a terra. Um cara que não tinha chifre, agora com chifre e cauda, com a cabeça virada para baixo. Está sendo lançado aonde? Para a terra. Por quê? Porque ele não queria caminhar de acordo com os princípios que por Deus fora implementado, fora
aplicado. Então, meu querido, se você quer fazer parte da liderança, não só da casa de oração, isso serve para qualquer setor criado até mesmo pelos homens. Amém? Se você for para a educação como funcionário público, lá você vai encontrar estatutos, normas. Não é para o pastor Wilson? Tem ou não tem? Além de pastor, é professor, mas também ele é obrigado a fazer o quê? A obedecer os estatutos, as normas, que lá na escola onde ele trabalha como funcionário, fora criado pelos seus superiores. Então veja, meu querido, dizer que na tua igreja exigem, o pastor vos obriga a obedecer isso, aquele estatuto, meu querido, vais encontrar isso em qualquer lugar da terra. Obrigado, filho. Em qualquer parte da terra, e isso começou no céu. Agora, sabe quem não tem coração para suportar em obediência aos estatutos? Sabe quem? Aquele que está vazio, vazia de Deus. Satanás, a partir do momento em que se esvaziara do Criador, o Todo-Poderoso, ao seu bom prazer, por estar desconectado, desligado daquele que está sobre tudo e em todos, ao seu bom prazer, por estar desconectado, não queria mais obedecer os estatutos que por Deus fora criado nos céus. E nós conhecemos, repito, como terminou Satanás, Lúcifer. Deus o expulsou. Sabe o que acontece quando uma pessoa não queira caminhar segundo os estatutos que fora estabelecido por Deus ou pelo Pai? A uma dada altura, Deus vai te expulsar e o teu próprio Pai vai te mandar para a rua. Está entendendo? Você pode ser filho. O teu pai pode segurar você hoje, amanhã e depois da manhã, mas a uma dada altura o copo enche e começa a transbordar. E quando vai transbordando, meu querido, vais encontrar as tuas malas toda onde? No olho da rua. E isso começou no céu. O primeiro ser que Deus mandou as malas no olho da rua foi Satanás. E a terça parte dos anjos. Amém? Quando Deus cria o homem e cria os céus, quando Deus cria os céus e cria o homem, Deus cria com estatutos, mandamentos, princípios, para ser o quê? Obedecido. E aqui eu trago o nosso tema. E eu gostaria que você desse toda a sua atenção. O condenador e o condenado. Parece título de filme, né? O condenador e o condenado. Pastor Wilson, Pastor Mário, Pastor Edgar, missionária Sônia, profetisa Jéssica, evangelista Claudete e as demais lideranças. Esse condenador não foi criado por Deus, mas ele existe. Calma aí, pastor. Mas não é Deus que criou tudo? Mas eu estou ouvindo algo pela primeira vez. E o que estou ouvindo vai parecendo contraditório diante de tudo que eu já ouvi. Imagina na cabeça do Tertuliano, né? Complicou. Se Deus criou tudo, então como é que o pastor vai dizer que há um condenador diante de um condenado, mas esse condenador, o pastor está dizendo que não foi criado por
Deus. Esse condenador, meu querido, repito, não foi criado por Deus, ele foi criado por mim e por você. Esse condenador foi criado por nós. Esse condenador foi criado por Satanás. Esse condenador foi criado pelos demônios. E o primeiro ser que traz a existência deste condenador é Satã. Anteriormente Lúcifer, quando estava diante de Deus nos céus. Deus, quando cria o céu, ele cria um céu perfeito. Deus, quando cria o céu, ele cria um céu justo, divino. Deus, quando cria o céu, ele cria um céu para que a gente pudesse habitar sobre ele sem conhecer a dor, sem conhecer o sabor de uma lágrima, o cair de uma lágrima. Deus, quando cria o céu, ele cria o céu para que nos céus a gente pudesse se deleitar com tudo de mais precioso e belo que fora criado pelo desejo do seu coração e pela pessoa do seu Santo Espírito, assim como na pessoa do Deus Filho. Ele, quando cria o céu, ele não cria um céu para que a bagunça estivesse fazendo o quê? Parte dele. Não, ele cria um céu, mas em seu coração existia um desejo. Não com que o caos estivesse presente, mas a ordem se fizesse o quê? Presente, patente. Mas para isso, alguma coisa ele teria de fazer. E quando ele veio para fazê-lo, ele não fez sozinho, porque Deus é um Deus que ouve. Ele não toma decisões por si só, ele ouve. E quem estava no momento em que Deus estava pensando em aplicar para que existisse ordem, quem estava com Deus diante dos seus pensamentos, pensamentos esses que apontavam para aquilo que ele desejava aplicar neste reino que por ele fora criado. Estava o Filho e a pessoa do Senhor Espírito Santo. Dizer que a pessoa do Senhor Espírito Santo tem sentimentos, também fala, também chora, tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala. Ele é Deus. Assim como Jeová é Deus, a pessoa do Senhor Espírito Santo é Deus. A mesma beleza que o Adonai possui, assim como Cristo, o Espírito Santo, possui. Todos eles têm o mesmo propósito. Todos eles têm uma única aliança. Amém, igreja? E agora está o Deus Pai diante a um reino por ele criado para todo e qualquer algum ser espiritual, seres divinos. Mas há um outro desejo no coração do Pai: descer sobre a terra uma dada altura, criar sobre a terra um jardim chamado Éden e sobre ele colocar o homem e uma mulher chamada Eva. Mas antes que Adão e Eva fossem criados, está o Pai chamando Cristo, está Cristo na presença do Senhor Espírito Santo, estão os três sentados em uma mesa e dizendo: nós criamos um reino. Mas agora, como é que a gente vai governar esse reino? Imagina o filho respondendo ao pai: não podemos ter um reino sem estatuto. Aleluia! Não podemos ter um reino sem normas. É necessário, se a gente quer a paz e não caos, se nós queremos alegria, nós precisamos fazer o quê? Trazer alguns estatutos. Aquilo que o teu coração deseja, Pai, coloca numa folha. Em forma de quê? De mandamento. Coloca numa agenda. Vamos elaborar um livro.
vamos escrever uma ata, vamos fazer isso e fazer aquilo. E está o Pai, o Filho, o Senhor Espírito Santo anotando, cada um anotando o desejo do coração do Pai. Imagina, meu querido, após ser criado esses estatutos no céu, o homem ainda não existe. Os estatutos estão criados nos céus. E pela primeira vez, após Deus ter criado agora toda a classe angelical, Deus está no seu trono. E diante de Deus está a pessoa do Senhor Espírito Santo, está o Filho, e Deus está levantando para o alto e dizendo: eis aqui os meus estatutos. Cristo está dizendo para toda a classe angelical: eis aqui os meus estatutos, eis aqui os meus mandamentos. Toda pessoa, todo ser angelical pertencente a esse reino tem de viver em obediência a este quê? A esses estatutos, a estas normas, a estes mandamentos. E é aqui que vai entrar em cena o condenador. Você entendeu? Aqui vai começar a entrar em cena quem? E repito, o condenador não foi criado por Deus, o Todo-Poderoso. O condenador foi criado por mim e por você. O condenador foi criado por Satã. E esse condenador foi criado no céu. Agora está na terra. Há mais de 6.000 anos que o condenador está na terra. Caminhando contigo, caminhando comigo. Se deleitando em nossos prazeres. Ele está ali. Quando a gente chora, Ele está do nosso lado. Quando nós caminhamos, Ele está no nosso lado. Aleluia. No dia do juízo final, Ele também estará do nosso lado. Deus está apresentando os estatutos. Agora veja, tempos depois, existe um homem, existe um ser chamado Lúcifer. Lúcifer está olhando para si e está vendo o quê? Uma beleza que nenhum outro ser angelical possui. Ele está olhando para si e está vendo uma sabedoria que para ele ninguém mais possui, uma sabedoria igual a ele. Ele está olhando para si e está vendo 9 pedras preciosíssimas, gravadas em sua essência, no seu DNA, em sua estrutura, da cabeça aos pés. Ele está vendo o quê? Ouro, crisólito, berilo, ametista, carbúnculo, jaspe e as demais pedras preciosíssimas. Ele está olhando em si e ele está vendo instrumentos musicais. Não preciso abrir a boca para cantar. Simplesmente o movimento meu é uma música sendo entoada. E essa música é apontada e dirigida para aquele que está sentado no alto e sublime trono. Quem é Ele? Ele é o Espírito que governa tudo e todos. Quem é Ele? Ele é aquele que merece honra, respeito, poder, adoração e domínio. Quem é Ele? Ele é a gênesis de tudo e nunca perdeu nenhuma guerra, nenhum confronto. Ele é o Adonai, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E Satanás sabe que toda música entoada em cada gesto do céu aponta para aquele que criara esses estatutos. E ele não está pedindo ao céu, ele está exigindo ao céu obediência. Cumpram. Mas está um ser. Este ser, a uma dada altura, depois de muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos, ele começa a ver qualidades em si, vai fazendo comparações, ele vai se isolando. Entenda, meu querido, enquanto tudo isso está acontecendo, pastor Wilson, ele está começando a criar, a gerar um ser que não foi criado por Deus. Você entendeu?
enquanto Satanás vai se isolando, enquanto Satanás vai fazendo a cabeça de outros seres angelicais, a cabeça da terça parte, para se rebelarem contra Deus, ele começa a gerar o condenador. Não é Deus. As suas atitudes começam a trazer à existência um ser que vai lhe condenar, que não foi criado por Deus. Você está entendendo? A desobediência à voz de Deus gera aquele que vai condenar a Satã. Satanás começa a desobedecer à voz de Deus e começa a fazer a terça parte de quem? E a uma dada altura, Deus perdoou. E quando Deus viu que não tinha como mais perdoar, porque já estava criado o condenador, e repito, quem criou não foi Deus, foi o próprio Satã, por desobediência, Deus agora vem e estende as mãos, e ele é expulso dos céus para a terra. E é incrível que esse condenador, quando Deus expulsa Satanás do céu, Satanás falou assim: eu vou levar ele comigo. Eu vou levar ele comigo e vou apresentá-lo também aos homens na terra. Sabe quem é esse condenador que foi criado nos céus por Satanás? Sabe quem é? Ele tem um nome. Ele tem um nome. E você conhece o nome. Nós falamos dele. Já pregamos sobre ele. Não há ministrações nossas que nós não fazemos citação, menção do nome deste condenador. Está entendendo? Quando você está casando, ele está com você. Quando você está conduzindo o teu carro, ele está com você. E mais, tudo que ele traz para nós, pastor Wilson Cunha, é gostoso e prazeroso. A gente não vê maldade no que ele traz para nós. Pelo contrário, a gente vê prazer. A gente ama. E deixar para trás o condenador, Tertuliano 2. Deixar para trás este ser que foi criado pela desobediência de Satã. E da terça parte, meu querido, abandonar esse contato, essa amizade com o condenador, dói. Razão pela qual está difícil nos convertermos em espírito e em verdade. Sabe qual é o nome dele? Eu sei que eu sei que temos pessoas aí sentadas que já sabem de quem se trata. Incrível, incrível. O cara vai nos acompanhar a vida toda, até no dia do juízo final. O condenador estará conosco. Posso revelar o nome agora ou podemos prosseguir ainda para que a gente possa compreender o que vem aí? Amém? Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 8. E guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos o quê? Que vos santifica. Meu querido, a santificação na verdade é a única arma. O cumprimento dos estatutos é a única arma que separa a criatura do condenador. Sem santificação, não há separação entre o condenador e o condenado. Entre a criatura e o condenador. Não há separação. Quando vamos para o livro de Êxodo, capítulo 20, no seu versículo 14, nós lemos o 6º mandamento. Deus está dizendo: não adulterarás. Não adulterarás. Além deste mandamento, encontramos outros mandamentos. E com o 6º que nós lemos aqui,
Totaliza quantos? 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Não terás outros deuses diante de mim. Não te prostrarás diante delas, das imagens da escultura. Eu sou o Senhor teu Deus. O não cumprirmos estes mandamentos, a gente chama para perto de nós aquele ser que Satanás criou no céu. Eu não revelei o nome ainda, mas eu disse que a igreja conhece e tem feito menção do seu nome. Todos nós conhecemos de quem se trata. Não adulterarás. Levítico 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Deuteronômio 22, versículo 22 vai dizendo: quando o homem for achado deitado com a mulher, casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Assim tirarás o mal de Israel. Perdão. Deuteronômio 22, versículo 22. Quando o homem for achado deitado com a mulher, casada com o marido, então ambos morrerão. Ambos o quê? Morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Versículo 24. Então trareis a ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras, até que morram na cidade. E o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Meu querido, entenda algo. Quando Cristo, quando Jeová, quando a pessoa do Senhor Espírito Santo vier em sua glória, de acordo com o livro de Mateus 25 e o livro de Apocalipse 20, quando Deus o Pai, juntamente com o Filho e com o Senhor Espírito Santo, vier em sua glória para realizar o juízo final, entenda, não será Cristo que vai nos julgar. A nossa condenação não virá de Cristo. Calma aí. Outro ponto que parece contraditório, pastor. Eu vou falar e repito. Há um ser que Deus não criou, mas Satanás criou. E quando ele cria, após criar este ser chamado condenador, daqui a bocado falarei o nome, ele cria o condenador e ele apresenta o condenador à terça parte dos anjos. E no dia do juízo final, quem vai fazer o papel para te condenar, para me condenar? Quem estará ali presente para nos condenar é este ser que foi criado, o condenador. Entenda, no dia do juízo final, não será Cristo te condenando. Não será Jeová te condenando. Não será o Senhor Espírito Santo te condenando. Sabe quem vai condenar você e eu? E ele estará ao lado. Pastor Wilson, por favor, vem. Esse condenador, meu querido, ele está assim conosco. Está assim conosco. Esse condenador está de mãos dadas conosco. Quando nós casamos, ele está lá.
Quando nós estamos beijando, Ele está lá. Quando nós estamos numa festa, Ele está lá. Quando nós estamos nos divertindo, também está se divertindo conosco. E mais, tudo que Ele traz é prazeroso. Nós amamos. E repito, deixá-lo para trás dói muito. Você entendeu? Dói muito. Obrigado, filho. João, no seu capítulo 8. João, no seu capítulo 8. Abre a tua Bíblia, João capítulo 8, vamos entender. A partir daqui vamos começar a perceber, meu querido. Mesmo sem fazer menção do nome, já vais perceber de quem se trata. E eu sei que alguns já chegaram lá. Quem já compreendeu de quem se trata, diz amém. Já pegou, Veríssimo? João capítulo 8. Nosso microfone, então, o que se passa? Vamos dizer que é ataque? 1, 2, som. Obrigado. João, no seu capítulo 8, a partir do seu versículo 1. Há um tema aí, né? A mulher o quê? A mulher adúltera. Quando é que uma mulher é adúltera? Quando essa mulher casada deita-se com outro homem. E quando o homem casado deita-se com uma outra mulher. Amém? Olha o que vai dizendo no versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em qual é o sexto mandamento? Perdão? Qual é? Não, meu querido, entenda. O não cumprimento dos mandamentos de Deus, assim como Satanás, vai gerar um ser. Vai trazer a essência, um ser. Vai acabar gerando um ser. E essa mulher, por conta desse ato de adultério, ela acabou gerando um ser que Satanás, quando for expulso do céu para a terra, ele não deixou para trás. Ele levou-o consigo até a terra. Agora veja, essa mulher adúltera, não só ela, como também os seus acusadores, todos eles estão caminhando com o condenador ao lado. Pastor Wilson, veja, está a mulher adúltera? Não, pode ficar à vontade, pode sentar. Está a mulher adúltera, mas os acusadores dessa mulher adúltera, o mesmo ser que está ao lado a essa mulher também está com eles. E Cristo está vendo isso. Enquanto essa mulher é dirigida até Cristo, levada diante de Cristo, Cristo já está vendo no Espírito o que eles não estão vendo. Cristo está vendo os fariseus, os acusadores dessa mulher, mas todos eles acompanhados, não estão sozinhos. E cada um está acompanhado com aquele que estará com ele até no dia do juízo final. Aquele que ele vai condenar. E repito, meu querido, nós amamos essa amizade com o condenador. Aquele que vai nos condenar, nós amamos tanto ele, a gente não ama só o camarada, a gente ama tudo o que ele nos mostra. A gente ama. Porque é prazeroso, meu querido. Deixar para trás dói. Por isso é que muitos não querem se converter. Muitos não querem vir para Cristo porque deixá-lo dói. Porque a gente entendeu que ele é amigo, ele é amiga.
Mas no último dia, quando mostrar a foice e os dentes de vampiro, a gente vai passar o diálogo com toda a força.